mais uma vitória. Sonora, Marcelo Cabo. Está te agradando o time em campo? Boa tarde ainda a todos, né? Eu acho que o melhor de tudo hoje foi os 3 pontos. A gente sabe o quanto é difícil vir jogar aqui no interior, uma equipe que vinha muito motivada pela uma vitória, uma equipe que tem o seu valor, uma equipe muito veloz, com uma transição muito bem feita. A gente sabia que ia ter um pouco de dificuldade por causa dos espaços que poderiam ser gerados nas costas das nossas linhas. Mas tiveram alguns fatores muito importantes, né? Primeiro é a vitória. Vencer é sempre importante. Segundo, é o primeiro jogo que a gente não leva gol. Isso era uma meta que a gente tinha que começar a cumprir, não levar gol, porque quando você não leva gol, você está muito mais perto da vitória. E a gente teve muita alternância dentro do jogo. O esquema que eu pensei para o jogo, que a gente usou no jogo anterior, não conseguiu se encaixar no primeiro tempo. A gente tinha muita dificuldade de jogar o jogo apoiado por dentro, a gente não conseguia profundidade com os nossos laterais, então a gente ficava uma presa fácil. A única coisa que a gente poderia gerar ali era a infiltração dos médios por dentro, como foi a bola na trave do Pablo. E tivemos muito pouco. Como o campo, aparentemente, ele é até um bom campo, mas ele não deixa de dar velocidade no jogo, nos passes. Então aí você fica, a troca de corredor fica lenta, então você consegue ter um encurtamento do adversário muito grande. Aí no intervalo a gente modificou o sistema de jogo, modificou os jogadores, e eu acho que a gente foi uma outra equipe no segundo tempo. A gente jogou por encaixe, essa profundidade que eu não tinha com os laterais eu gerei com o Pedro aberto na esquerda, com o Diego aberto pela direita, fazendo o Muriqui como um segundo atacante, não um meio armador, porque estava com muita dificuldade de ter um meio armador ali, tanto que a situação, a circunstância do jogo dificultou muito o jogo do Soares. E aí, por incrível que pareça, a gente gerou uma equipe mais ofensiva, mas ela ficou muito mais equilibrada, muito mais encorpada, e aí a gente sofreu pouco no segundo tempo. Foi um contra-ataque ali no final e uma bela jogada do extremo dele pela esquerda. O restante a gente teve o controle do jogo e criamos boas situações de gols. Tivemos bola na trave, tivemos boas chances de frente ao goleiro, alguns números muito positivos, mas no frigir dos ovos o mais importante hoje foi sair daqui com os 3 pontos, porque a gente tem a meta de voltar para Belém com 6 pontos. Eu acho que a gente já tem 50% dela atingida. Agora, Cabo, você concorda que esse miolo de zaga, esse talento está com lentidão saindo para o jogo? Não. Ela se torna lenta pela dificuldade de você acelerar o passe, porque o campo é um campo, ele é até relativamente bom, mas com a grama um pouco alta. E ela oscila um pouquinho, então o zagueiro tem que dominar, tem que ajeitar o corpo, ele não consegue ter essa aceleração. E o bloco baixo do time adversário nos trouxe muita dificuldade. Eles, quando perdiam a bola, todos passavam a linha da bola, começavam uma marcação no seu campo defensivo. Então, ele até tinha espaço para os meus zagueiros circularem a bola, mas eles fechavam muito bem o passe por dentro dos meus zagueiros. Então, ele já induzia a gente a jogar com o nosso lateral, onde eles pressionavam. Então, existe um adversário que também foi bem treinado, também tinha a sua filosofia de jogo, que também nos trouxe dificuldade, né? Mas eu acredito que a zaga saiu sem tomar gol, saiu muito segura, e a gente teve boa parte do jogo sob controle. Com a saída do Leonardo de novo, e tem outro menino que está lá, o Eli, no departamento médico, você está com problema na lateral esquerda ou você tem um plano B? Não, nós temos 3 laterais esquerdos, né? O Leonan embolou um pouquinho ali, ele com a sua experiência pediu logo para sair, foi um outro local, não foi o local onde ele vinha tratando, e a gente subentende que não seja nada grave, mas ele preferiu sair para que não agravasse. O Eli, ele também teve uma entorse, mas nós temos o Raí ali, e se precisar de alguma improvisação a gente vai usar. Isso aí são circunstâncias que acontecem no futebol. Você tem 3 laterais, esquerdo, e calhou de 2 estarem com problema, mas o Raí entrou bem, transmitiu segurança ali no setor, vinha fazendo a pré-temporada, vinha jogando, é um jogador que a gente confia. A entrada do Pedro Vitor e do Fabinho, eu senti que o Remo foi mais presente, pressionou lá, e o Muriqui se apresentando de fora, fazendo aquelas jogadas, hein, Cabo? Porque isso, parabenizar a entrada do Fabinho, né? Apesar de não fazer o gol, mas se movimentou bem, criou boas circunstâncias, tanto para os extremos quanto para o Muriqui. Ele gerou espaço para as infiltrações do Muriqui, se ouve muito bem. Foi uma pena dele ter tido ali 2, 3 chances e não ter feito o gol. O Pedro entrou muito bem, para mim foi a melhor partida dele desde que ele chegou no Remo. É um jogador que eu conheço bem, vem crescendo,
E ele vem crescendo junto com a equipe. Ele me dá a opção de jogar por dentro, jogar aberto pela esquerda. E o Muriqui, ali a gente não precisava naquele momento. O campo não dava a ofertar um meia armador. Precisava de um meia atacante, o cara que atacasse esse espaço nas costas dos laterais dele, fazendo os facões. E o Muriqui faz muito bem isso. Joga na entrelinhas e ataca esse espaço nas costas dos laterais. Aí essa combinação ofensiva desse quarteto, Diego, Fabinho, Pedro e Muriqui, se ouve muito bem. Criaram bastante oportunidade, o encaixe da marcação média-alta foi boa. Eles não conseguiam mais circular a bola no lateral para fazer o jogo combinado com o extremo e a gente se teve mais saudável no jogo. Só para encerrar, você tem uma quarta-feira, Águia de Marabá, dia 23, Copa do Brasil contra o Vitória, dia 1º de março tem também a equipe a Copa Verde, né? A Copa Verde, né? Acre ou Humaitá, como é que fica a tua cabeça para esse jogo? Até lá o Remo pode eliminar todo mundo? A gente vai trabalhando passo a passo, né? Não adianta a gente pensar na Copa do Brasil se a gente tem o Águia na quarta-feira, né? Eu falei isso hoje, conversando eu, o Thiago e o presidente. É muito melhor a gente ir ajustando, arrumando a casa, vencendo, né? Dá mais tranquilidade. A gente teve um período muito grande de pré-temporada. Você observar o jogador no treino é uma coisa, se observar o comportamento do jogador no jogo é outra. Então a gente está passando por esse processo ainda de conhecer melhor a característica dos jogadores dentro do jogo, conhecer melhor, né? Hoje a gente teve 2 esquemas muito treinados na pré-temporada, que a gente pôde surpreender o adversário, mudar o esquema, e o adversário se ouve surpreso, né? Até ele entender o que estava acontecendo, a gente começou o jogo muito bem. A gente vem agora uma maratona de jogos. Eu acho que nenhum jogador gosta de treinar, todo jogador gosta de jogar. Aí quando tem jogo, reclama que tem muito jogo. Então a gente trabalha para isso, né? A gente teve uma pré-temporada muito sólida, a equipe acabou fisicamente inteira no jogo, a não ser ali que no final do jogo o Lucas sempre sente um pouquinho de desconforto no tornozelo, mas fisicamente muito bem. A gente fez uma pré-temporada muito forte, muito pautada, muito abalizada para a gente poder suportar essa sequência de jogos que a gente vai ter pela frente. Qual a nota do time hoje, Cabo? Melhorou, 7, porque a dificuldade que a gente encontra em vir jogar no interior, né? Eu já sou um pouco cascudo nos estaduais, né? Eu já tenho bastante estaduais na carcaça, então eu sei o que é. Você vir aqui, o mais importante é você levar 3 pontos. Não importa se seja de 6-0 ou de 6-0. O importante é você vir aqui e levar os 3 pontos. Então, assim, a equipe evoluiu. Tanto que ela evoluiu que, taticamente, a gente conseguiu trocar o sistema e a equipe evoluiu dentro do sistema. Então, nota 6,5. Vamos lá, meio ponto. A gente cresceu com isso e vamos crescendo passo a passo. Boa viagem, Cabo. Obrigado, bom retorno.